Olá pessoal, tudo bem? Aqui vamos fazer agora o questionário, de fisiologia do sangue. Vamos começar aqui com a primeira questão. Aqui a gente vai citar as funções do sangue. Então, transporte de oxigênio, transporte de CO2, transporte de nutrientes, transporte de desechos e transporte de hormônios. Já a questão número 2, ela pergunta quais são os componentes do sangue. Nós temos o plasma e elementos formes e também as plaquetas, E aqui, nessa terceira pergunta, nós vamos a pergunta é o seguinte: qual é o componente que mais abunda no sangue? É a água, que são 90%, tá? E depois vem os outros 7 a 8%, seria as proteínas, como as proteínas plasmáticas, como as albuminas e as globulinas, tá ok? Na questão número 5, na questão número 4, nós temos alguns exemplos de agranulocitos, que são monócitos, linfócitos B e linfócitos T. Se acaso a pergunta pede para nós citarmos os granulocitos, daí nós temos os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, tá? Primeira semana aonde se formam os eritrocitos na primeira semana de nível, em que lugar? Na primeira semana nós temos no saco vitelino, Depois do primeiro trimestre se eu não me engano após o segundo trimestre, daí nós temos no fígado e algumas partes do baço, tá? E depois de 20 anos de idade, nós temos na medula óssea dos ossos membranosos, E no período até antes dos 20 anos, daí nós temos os ossos largos, tá ok? É bom a gente saber isso também. Tá, agora na questão número 7. Quanto é a vida média de um eritrocito? São 120 dias, tá? A vida média, 120 dias. Pergunta número 8. Em que estádio do desarrollo eritrocitário só apresenta retículo endoplasmático como a última organela? Seria o reticulocito, tá? Vamos para a questão agora número 10. Qual é a concentração, então, dos reticulocitos? Qual que é o promeio deles? Seria menos de 1%. Questão número 10. Vamos citar alguns estímulos que genera eritrocitos. Altitudes altas, hemorragia, redução de oxigênio, qualquer motivo que leva a uma redução de oxigênio, tá? Questão número 11. A eritropoetina, ela é produzida 90% no rinhão, tá? Nos rins, e 10% no hígado, no fígado, tá? Questão número 12. O que gera a deficiência de vitamina B12? O que vai formar? Vai formar o que a gente falou, nos vídeos anteriores aí, que é anemia megaloblástica, que também é chamada de anemia perniciosa, tá? Então tá aqui. Questão número 13. Qual é o valor normal dos eritrocitos no sangue? Eles variam entre 4,5 a 5 milhões por milímetros cúbico. Questão número 14. Qual é o valor normal do hematocrito? 40 a 45%. Questão número 15. Qual é o valor normal da hemoglobina para cada 100 ml de sangue? Nos homens, nos varones, são 15 gramas a cada 100 ml e nas mulheres 14 gramas a cada 100 ml. Agora na questão número 16, querem saber qual é o transporte máximo de oxigênio para cada 100 ml.
Nos varões nós temos 20 ml de oxigênio, nas mulheres nós temos 19 ml. Continuação agora a questão de número 17. Quantas cadeias de globina se apresentam na hemoglobina? São 4 cadeias de globinas, tá? Questão número 18 pergunta o seguinte: qual é o aminoácido substituído e por qual aminoácido é substituído? E em que cadeia é substituída? E a anemia falciforme. Então nós temos aqui o ácido glutâmico é o aminoácido substituído e ele é substituído pela valina e estão nas cadeias beta, tá? Questão número 19, perguntando as características que deve apresentar no enlace de oxigênio com o átomo de hierro, de ferro, um enlace débil e reversível. Tá? Quanto átomo de oxigênio pode transportar uma molécula de hemoglobina? Até 8 átomos de oxigênio, tá? Ou 4 moléculas de oxigênio. 8 átomos, 4 moléculas. É bom ver qual que seria o caso da pergunta aqui. Então, questão 22, né? Nós temos... Qual é o valor normal de leucócitos? Ele é de 4.500 a 10.000 por milímetros cúbicos de sangue. Questão 23. Qual o valor de leucócitos? Falamos de uma leucocitose. Seria maior, né, que 10.000 por milímetros cúbicos de sangue. E uma leucopenia seria menor do que 4.500 milímetros cúbicos. A porcentagem de neutrófilos, questão 25, seria 62%. A porcentagem de linfócitos no sangue seria 30%. E a de monócitos seria 5,3%. E a de eosinófilos 2,3% e a de basófilos 0,4%. Já a questão número 30 pergunta que característica dos nossos tecidos evita a fagocitose. Seria estrutura lisa e estrutura de proteicas. Qual a função dos eosinófilos? Seria defesa de frente aos tipos habituais de infecção. Já a questão 32, aqui, né? Qual a função dos basófilos? Eles liberam heparina no sangue para evitar a coagulação. E a função dos mastócitos, eles liberam histamina e destacam em alguns tipos de alergia. Os monócitos convertem que células? Eles se convertem em macrófagos. Questão número 35. O que se define inflamação? É um tipo de resposta imunitária universal, né? Que age, né, ante distintos tipos de agentes invasores. Vamos para a questão, vamos pular a questão 36 e vamos para a questão 37. Quais são os 4 características que apresentam uma inflamação? Vasodilatação local, aumento de permeabilidade local e os fagocitos que combatem corpo a corpo, né? Questão 38. A tumefação é uma inflamação que se deve à
acúmulo de líquidos. Questão número 39. Qual a célula considerada a primeira linha de defesa? Seria os macrófagos tissulares. Questão número 40. Qual célula é encarregada da segunda linha de defesa? Invasão de neutrófilos. E a questão 43 seria a questão 41. Qual nível da terceira linha de defesa? Aí seria ali, monócitos atraídos por quimiostases. Tá? Questão número 42 aqui em cima. Nós temos a seguinte questão. O que passa a nível da quarta linha de defesa ocasiona um aumento de produção e liberação à sangue periférica de mais neutrófilos e monócitos. Questão 43. Qual dos seguintes é um fator segredado pelos macrófagos? Interleucina 1. Para o processo de rodadura das células, de uma inflamação, qual é a proteína que está involucrado, que está envolvido? Seria a seletina. Questão número 45. Referente à imunidade inata. Já nasce com ela. Nós já nascemos com a imunidade inata.